Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso Estatística e Geotecnia. É sempre um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Antes de mais nada, a gente sempre pede para aqueles que não se inscreveram ainda no canal, que se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações para que a gente possa impulsionar esse material para que outras pessoas de suas redes, de seu nicho, de interesse comum, também possa se alimentar deste conhecimento. Sem mais, hoje nós estamos na nossa aula 6 e vamos falar sobre o nosso penúltimo tópico, que é sobre funções, um tipo de objeto muito importante dentro do R e que norteia uma série de possibilidades e criações. Por exemplo, se alguma função, isto é, uma espécie de algoritmo que resolve um determinado problema não estiver implementado dentro da linguagem R, é possível que você, usuário, consiga desenvolver esta função. Então, a gente sempre agradece nossa filosofia de publicação, que é o selo Democratizando Conhecimento, pois acreditamos que a liberdade desse conhecimento é sempre necessária. Agradecemos também o apoio do SEAC da UFSJ, o SEAC que vai emitir os nossos certificados, e a UFSJ é o nosso nicho, o nosso ciclo, o nosso ninho de trabalho, e é sempre um prazer e uma gratidão fazer parte dessa família. Aqui o nosso livro de apoio que nós estamos usando, o nosso livro do R básico. Claro que esse material é um material bem mais completo e esse curso é um curso mais compacto. Exige a leitura desse livro para os capítulos específicos que tratam sobre os assuntos e temas que nós já abordamos anteriormente. E em particular sobre funções nós temos um capítulo específico. Por exemplo, aqui na nossa aula de hoje, lá na nossa página do curso de Estatística e Geotecnia, que nós já mostramos anteriormente nas aulas anteriores, e aqui na tarja em vermelho, na aula 6 a gente deixa como material de apoio a leitura do capítulo 6, que é uma leitura específica para falar sobre funções. Ok? Dito isso, mais uma vez a gente se remete ao John Chambers e a gente pergunta, quer dizer, e a gente afirma o segundo princípio, que é o princípio da função. Tudo que acontece em R é uma chamada de função. Então, por exemplo, quando nós associamos um nome a um objeto, esta setinha aqui, na realidade, ela é um operador que por trás ela chama uma função do qual ela liga este nome ao objeto e ela acopla em um outro objeto chamado ambiente, que é o ambiente que armazena as ligações de nomes a objetos. Então, isto aqui já é uma chamada de função. Quando nós digitamos no console para verificar qual objeto ou qual o valor, o nome de x que se associa a qual objeto, o que está acontecendo por trás é uma função, uma chamada de função chamada print, em que ela imprime na tela este valor ou estes valores, ou os resultados em que x se associa. Então, dito isso, o que é uma função? Uma função nada mais é do que um objeto qualquer. E lembra na aula anterior, quando nós falamos que existe metadados na caracterização de um objeto, que nada mais são do que características específicas, que entre elas nós chamamos isso de atributos. E existe sempre atributos intrínsecos a qualquer tipo de objeto, que nós falamos nas aulas anteriores, que foi o quê? Modo e comprimento. Então, assim como qualquer outro objeto, a função também, ela nos dá o retorno do modo e do comprimento, porque isso é um tipo de atributo intrínseco. Quais são os tipos de funções que nós temos em R? Nós temos o closure, special e between. Esses dois últimos aqui são funções específicas criadas pelos mantenedores do R-Core Team. E
Esses do tipo closure é que, além de serem criados pelos mantenedores do Core Team, ele também pode ser desenvolvido por usuários. Então, apenas esse tipo aqui de função é que nós podemos desenvolver. O que é que isso aqui representa por trás? Bem, isso aqui representa por trás toda uma arquitetura que é desenvolvida para esse tipo de função. Então, nós dizemos que esses 3 tipos de funções são objetos diferentes e todos eles são funções. Então, nesse caso aqui, o único tipo de objeto que é uma função, e mais especificamente closure, do tipo closure, da tipagem closure, que está baseado na tipagem C, apenas esse é que nós, usuários, podemos desenvolver. Então aqui nós mostramos o tipo de tipagem quando nós usamos a função typeof, que ela é específica baseada na tipagem C, e na tipagem mode. Veja que na mode, que é baseada na linguagem S, ela não faz especificação nenhuma, diferenciação nenhuma sobre esses tipos de funções, do qual na tipagem C isso existe, diferenciação sim. Então, na realidade, para nós identificarmos uma função, o que é que nós usamos? Quando a gente tem um objeto e a gente quer saber se esse objeto é uma função ou não, nós perguntamos is.function. Isso aqui é uma função, e aí eu, entre aspas, ponho o nome dessa função dentro desse parêntese para esta função is.function, e ele vai me retornar um valor lógico, true ou false. As funções internas, que são aquelas lá do tipo special e between, elas são, por trás, interfaces que usam estas funções aqui, que podemos dizer que elas como se fossem encapsuladores, em ponto interno e ponto primitivo. Por quê? Porque por trás elas foram desenvolvidas, muito provavelmente, em linguagem C ou em linguagem Fortran. Então, na realidade, uma interface criada para que a linguagem R se comunique com essas linguagens baixo nível, nós usamos essas interfaces, ponto interno e ponto primitivo. Ok? As funções internas só o Core Team pode desenvolver, nós já falamos isso. E as de nível de usuário, a do tipo closure. Ok? Então, como é que são divididas essas funções do tipo closure? Elas são divididas em 3 estruturas. Nós temos o argumento, o corpo da função e o ambiente, que é onde a função irá procurar pelos objetos, vamos dizer assim. Então, nesse caso aqui, na realidade, o environment, ela representa o ambiente onde a função ela foi criada, né? Ela foi definida. Isso que queremos dizer. Então, nesse caso aqui, eu tenho um objeto, vamos pensar assim vulgarmente agora, né? Eu tenho um objeto y, que é um vetor de 3 elementos, e ele está nessa ordem. Eu posso utilizar uma função chamada sort, em que esta função ela ordena esses elementos do menor para o maior. Então, a função nesse aspecto, veja que ela não é como uma função matemática, em que eu preciso de um domínio ou imagem. Não, esqueça esse tipo de noção de função. Função aqui é como uma estrutura que tem um algoritmo e que ela deseja passar por todos esses passos para resolver um problema. Aqui no meu caso é ordenar valores numéricos. E aqui ele está me dando em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos entender especificamente o seguinte, que toda função ela tem um nome e os argumentos que são entradas impreteríveis que são necessárias para que o algoritmo percorra, elas são colocadas dentro de parênteses. Esses argumentos, muitas vezes, eles
na hora de serem executados, nós precisamos nominá-lo. Aqui, por exemplo, o primeiro argumento que existe na função sort é o argumento x. E esse argumento ele está recebendo o objeto y. Então, o que é que representa esse objeto x? Ele é um objeto que ele recebe um vetor e que, por sua vez, lá dentro, ao ser executado esta função, ela ordena os elementos desse vetor. Mais específico ainda, onde é que está este algoritmo aonde o processo dos passos irão ocorrer? Estará dentro do corpo do objeto, da função. E aí o que acontece? Onde é que está o corpo dessa função? Em formals, eu vejo os argumentos que existem nessa função. Os argumentos são x, decreasing, e essa reticências, que é um tipo de argumento especial, de objeto especial que existe dentro de R, que eu não vou entrar em detalhes agora. E quando eu uso a função body, ela me dá o corpo dessa função. Isto significa como foi o algoritmo desenvolvido para que, ao receber este vetor, os elementos fossem ordenados. Está aqui. Isso aqui é desenvolvido em linguagem R. Então, é por meio deste procedimento que isso vai acontecer. Agora, claro que aqui existe um tipo de estrutura, que é uma outra função chamada useMethod, em que usa o paradigma da orientação a objetos baseado no sistema S3, que também não vou entrar em detalhes. Beleza. Então, dito isso, e por sua vez, o objeto, na realidade, o ambiente aonde esta função foi definida, ela foi criada, foi no ambiente namespace. E que existe toda uma lógica para entendermos, e aí é de tal importância, o entendimento sobre ambientes, que não está no escopo deste curso, mas que é importante para você que deseja entender sintaxe e semântica, o entendimento sobre esse tipo de objeto tão importante que tem dentro do R, que é o objeto ambiente. E aí se faz necessário vocês irem no livro R básico, ou lá na nossa playlist do nosso curso R básico, que está lá na coleção Estudando o Ambiente R, lá na nossa página, para que vocês vejam uma aula específica sobre ambientes. Pode ser muito interessante para você, se deseja o aprofundamento. Beleza, então dito isso, eu posso, uma vez definido os argumentos em uma função, eu nominei esses argumentos. Decreasing, ele está fazendo a função de simplesmente dizer, você quer em ordem decrescente ou crescente? Se você quer em ordem decrescente, isso significa do maior para o menor, o argumento lógico recebe a opção true. Se você não quer em ordem decrescente, isto é, em modo crescente, você vai usar o decreasing igual a false. O decreasing igual a false já é o argumento padrão. O que é que representa o argumento padrão? Ele já é predefinido. Se você não coloca nada em decreasing, decreasing é false. Ou seja, ele já põe os dados em ordem crescente. Já x não. X não é um argumento padrão. Você precisa inserir informações para definir este argumento, para que o argumento receba algum objeto. Bem, uma outra coisa que é interessante são as funções em pacotes. A pergunta que você faz é assim, essa função, por exemplo, sort, você está tirando ela de onde? Bem, então existe um outro tipo de estrutura em R que se chamam pacotes. O que é que vem a ser um pacote? Entenda um pacote como uma caixa em que lá dentro dessa caixa tem diversos tipos de objetos. Pode ser um vetor, pode ser um data, vamos entender assim de modo vulgar, tá? Pode ser objetos baseados em estrutura de dados, pode ser uma função, pode ser um ambiente, pode ser qualquer coisa.
E lá também tem funções. Então, essas funções que nós estamos acessando, elas estão vindo de pacotes que no ato de eu instalar o R, nós já temos pacotes nativos, em que são os pacotes que têm funções, em que estas funções são funções mínimas para que eu possa utilizar o R. Então, tem diversas funções na área de estatística, na área de manipulação de dados, na área de criação de gráficos, que eu não preciso instalar nada a mais, além da instalação do R. Mas é o que eu lhe falei no início. O R é uma linguagem de código aberto e ela interage com todos os contribuidores do mundo ou usuários do mundo que tentam alimentar ou melhorar o R, ou passar suas implementações, passar suas funções, suas rotinas, de qualquer área que seja. Então, por exemplo, muito provavelmente, se nós fuçarmos, nós vamos encontrar alguma coisa dentro da área da geotecnia ou da engenharia civil que já foi implementado dentro do R. E a pergunta é, como é que esses pesquisadores, eles podem contribuir para jogar essas suas rotinas, funções dentro do R? Por meio de pacotes. Então, é por meio de pacotes que eu, por exemplo, posso compartilhar minhas funções com você, ou que outros podem compartilhar. Quando isso vai para a base do R, e que qualquer um pode instalar, isso está indo lá para o que a gente chama do CRAN. É lá no CRAN onde a gente tem a base, vamos pensar isso como um servidor online, onde a gente pode enviar os nossos pacotes. E aí o que é que vai acontecer? Para que não haja uma desorganização e qualquer um mande qualquer coisa, e que tenham rotinas, que tenham problemas, por exemplo, de sintaxe e de semântica, ou que tenha problemas de rotina, que eu, por exemplo, posso pegar uma rotina sua e executar, mas do jeito que você fez tem algum problema que quando eu vou executar dá erro. Então, para que não existam pacotes que tenham erro em funções, antes disso ser aprovado e entrar no CRAN, esses pacotes passam por avaliações pelos mantenedores do CRAN, do Hardcore Team, que é o grupo mantenedor. Está em torno hoje de 20 membros. São todos não remunerados e não tem objetivo nenhum que não seja a melhoria da própria linguagem. Então, feito esse resumo, o que eu quero dizer com isso é que existem algumas funções que já estão em pacotes que nós podemos utilizar. Então, funções em pacotes, a principal função, ou melhor, o principal pacote que existe dos pacotes nativos do R, que eu falei, que são aqueles pacotes que a gente faz a instalação, que assim que a gente faz a instalação, eles já estão disponíveis para nós, é o pacote que a gente chama pacote Base. Então, é por meio desse pacote que a gente tem boa parte das funções que a gente utiliza até hoje. Como é que a gente pode utilizar as funções desse pacote? A gente simplesmente digita o nome dessas funções, sem precisar fazer nada mais. Por quê? Porque esses pacotes, automaticamente, ao serem instalados, em particular esse pacote Base, ele já está anexado ao caminho de busca. Em resumo, o que é o caminho de busca? Significa dizer que ele abre esse pacote e diz, digita o nome da função que está aqui dentro da minha caixinha, que você já consegue acessar essas funções. Então, uma das formas sintáticas, quando esse pacote não está anexado, é usar esta sintaxe, que é o nome do pacote, dois pontos, e o nome da função. Claro que você vai abrir parênteses e fechar parênteses e digitar os argumentos necessários para que essa função possa ser executada. Então, por exemplo, como é que eu posso... Uma outra coisa muito interessante dentro do R. Quando eu crio esses pacotes obrigatoriamente têm que ter manuais de ajuda. Como é que eu acesso os manuais de ajuda desse pacote? Ou melhor, dessas funções? Usando a exclamação antes do nome da função. Ele me leva a uma aba do RStudio, que é o quarto quadrante, uma aba chamada Help,
em que lá ele vai me explicar o que é o argumento, cada argumento dessa função, quais os detalhes, como é que eu posso rodar essa função, quais os resultados que essa função vai soltar, e no final do manual de ajudas, ele me mostra exemplos de como eu posso executar essa função. Bem legal. Então, nesse caso, nós temos um outro contexto aqui, que é a forma de como nós podemos chamar essas funções. Então, nós chamamos essas funções. Nós dizemos que existem 3 tipos de chamadas de funções, que nós chamamos de função de chamada de função aninhada, é quando eu, ao criar um objeto, veja que aqui dentro eu tenho uma função var e uma função sqr. Aqui, por exemplo, eu estou calculando o desvio padrão. O que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando a variância, o resultado da variância é passado para o primeiro argumento da função raiz quadrada. E aí, automaticamente, eu extraindo a raiz quadrada da variância, eu acesso o desvio padrão. O alinhamento, ele é tido dessa forma porque é uma função dentro da outra. Sempre a execução ocorrerá na função mais interna, passando o resultado para a função mais externa. Sempre assim. E aí o processo intermediário, que é quando eu não faço o alinhamento, eu faço por etapas. Aqui eu calculei a variância, coloquei o nome var para se associar com esse resultado, depois peguei o nome var, que está com o resultado da variância, e coloco dentro da raiz quadrada, e desvipad é um nome que eu criei para se associar com o resultado do desvio padrão. Na sequência, usei ponto e vírgula e digitei o nome desvipad para eu ver o resultado. Uma outra sequência muito interessante que nós vamos utilizar muito quando nós formos estudar o Lean, lá em Estatística Aplicada com Geotecnia, é o tipo de chamada de função do tipo pipe, que significa utilizar esse operador aqui, que é um operador nativo. O que é que ele faz? Ele pega o resultado deste primeiro operando e ele joga no primeiro argumento da função do segundo operando. Significa dizer que o segundo operando, ele sempre será uma função. Então, o que é que está acontecendo aqui? O resultado de x é passado para o primeiro argumento de var, e que, por sua vez, este resultado que calculou a variância, ele passa para o primeiro argumento de sqrt e nos solta o valor do desvio padrão. Esse processo é um processo que pode nos auxiliar quando nós não queremos resultados intermediários, a gente quer apenas o resultado final, que é o que acontece aqui. Então, como é que eu posso criar funções? Bem, a criação de funções, ela é criada por meio da função function. Então, por meio da função function, nós usamos essa forma sintática em que eu defino argumentos para as minhas funções e aqui dentro, no corpo da função, é onde eu vou criar o meu algoritmo. A forma simplificada dessa forma sintática, se esse corpo da função não tem mais de uma linha, eu posso usar nessa estrutura sintática aqui, apenas definindo em uma linha de comando o corpo da minha função. Então, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Bem, eu criei uma função que simplesmente ele pega o argumento x, que é um escalar, e vai somar mais um. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ao criar essa função, que eu nominei ela de fun1, então agora eu digo, execute fun1 e o argumento inicial, x, vai receber o valor 5. Ele me retorna o quê? O valor 6, porque ao entrar no corpo da função, ele pegou o valor de x e somou mais um. Bem, a pergunta é, quais são os 3 componentes? Porque ela é do tipo closure, como eu falei para vocês. Quais são os argumentos dessa função? O argumento x apenas. Como é o corpo dessa função? Está aqui, 2 linhas de comando. E qual foi o ambiente aonde essa função foi criada? No ambiente global. Porque é este ambiente que a gente trata quando a gente está lá diretamente no console. Nesse caso aqui,
Na execução do corpo da função, a gente diz que não é obrigatório usar esta função chamada return, que é retornar aquilo que eu quero ao final da execução. Por quê? Porque quando eu não defino este return, a última linha é o que será impresso na tela após a execução do corpo dessa função. Então, como fun2, eu simplesmente coloquei no corpo da função que eu tenho um argumento x e esse argumento x vai ser somado mais 1. Então, nesse caso, quando eu retorno, quando eu executo a função fun2, veja que aqui nesse caso agora eu não estou nominando, porque eu especificamente só tenho um argumento. Esse argumento eu simplesmente disse que x recebe o valor 5 aqui, ó, e ele me retorna o valor 6. Aqui eu tenho uma função mais complexa, em que aqui dentro ele calcula para mim a média, a mediana e a média parada, nesse caso aqui, e eu simplesmente tenho dois argumentos nesse caso. Em que esses dois argumentos eu digo no primeiro que eu tenho um conjunto de dados, que esse conjunto de dados aqui me traz 1000 valores aleatórios de uma distribuição normal padrão, e que a opção que eu quero é que desse conjunto de 1000 valores ele calcule a média para mim. E aqui ele coloca, ó. Uma coisa que é interessante, se eu nomino os argumentos, a ordem com que o argumento foi definido na função inicial, ela pode ser trocada desde que eu coloque os nomes. Então aqui, por exemplo, a função foi criada primeiro com o nome x e depois com opção. Então, nesse caso aqui, se eu tenho opção e depois x, se eu nominei, isso não tem problema. Ok? E aí, por fim, nós temos o objeto reticências, que esse objeto reticências significa que nós podemos passar argumentos adicionais após a criação dessa função. É algo mais complexo que eu deixo para fazer o detalhamento quando nós estivermos lá na parte de estatística aplicada à geotecnia. E a parte do escopo léxico, que é mais interessante também dentro de funções em R, que ele está relacionado a ambientes. E aqui eu não vou entrar em detalhes nessa situação, porque ele exige um pouco do entendimento sobre ambientes e a gente deixa isso para que vocês façam o aprofundamento pessoal. Podemos fazer isso também quando nós tivermos nossa aula no ao vivo e podemos fazer essa discussão com maior detalhe. Mas o que é que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que o escopo léxico, lembra que eu disse para vocês que as funções, elas buscam, na realidade, elas são definidas em um determinado ambiente e elas procuram por objetos quando essa função ela é executada. Então, o corpo da função ele será executado automaticamente e ele criará um ambiente temporário, que é chamado o ambiente de execução. Quando os objetos que estão aqui não existem, a função procurará em um ambiente superior, que nesse caso é um ambiente onde a função foi definida. Nesse caso aqui, ou na realidade, o ambiente é onde a função está sendo chamada. E nesse caso aqui, ela procurará no ambiente global. Então, nesse caso aqui, ela se protege aqui dentro que ao ser executada e foi declarado que x se associa a 2, o valor, apesar de eu ter criado um x igual a 10, aqui associado com 10, no mesmo corpo onde a função foi definida, o resultado de fun, ele me mostra o valor 2. Aqui nesse caso aqui, quando eu não defino nada em x, apenas tem um x aqui dentro, como não tem declaração nenhuma para x, ele procurará no ambiente superior. E aí ele me retornará o valor x igual a 10. É algo mais complexo? É algo mais complexo. Essa parte de ambientes de execução é o ambiente onde as funções irão ser executadas no momento que ela é chamada, que ela é executada. Então, ela vai ser apresentada no corpo da função. Também não irei entrar em tantos detalhes nesse sentido. E o novo começo significa dizer que toda vida que a função é executada, objeto nenhum aqui dentro ele é atualizado. Ele começa do zero. Então, toda vida que eu rodar aqui, apesar de ter o n mais 1, ele não vai atualizar esse n sempre para 2, 3, 4. Não, sempre vai haver um novo começo, por isso que ele sempre nessa situação me retornará o n igual a 2.
Era isso que queríamos para esta aula de hoje. Sei que ficou uma aula mais corrida, mais dinâmica, mas isso exige um pouco da leitura de vocês em livros, porque não queremos deixar uma aula tão complexa, uma aula bem mais simples. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!